Pois bem, chegando no nosso último vídeo sobre o petróleo, né, e essa fonte de energia, eu comentei com vocês que o preço, então, no último vídeo, ele estava subindo em função da melhoria, né, do padrão de vida global, devido ao crescimento econômico, e depois durante a Primavera Árabe, né, que foi aquele conflito que se inicia ali no Oriente Médio, se espalha ali pelo norte da África, né, que acabou derrubando vários ditadores, né? Temos que lembrar o caso emblemático do Bashar al-Assad, né? Temos que também nos recordar, né, dos exemplos de Tunísia, Egito, né, que derrubaram ditadores já que estavam no poder há muitos anos, né? Esse movimento se espalha, né, literalmente pelo mundo árabe. Nós temos então uma elevação. Em 2012, o preço do petróleo chegou a ser cotado a US$ 109. Esse preço chegou a ficar ainda mais elevado após 2012. Atualmente, o que nós estamos vendo é uma tendência muito interessante da diminuição do preço do barril do petróleo em função de desacordos, né, entre Rússia, entre os países do Oriente Médio que são produtores de petróleo, e chegou ao momento, agora nos últimos meses, que as empresas de petróleo estavam pagando literalmente para haver extração. Ou seja, o preço do petróleo chegou em alguns momentos a ser negativo, né? Impressionante isso. E isso, consequentemente, está se materializando, né, para nós, né, no preço do combustível, do óleo diesel, que está tendo uma retração muito intensa nos últimos meses. Nos últimos 2 ou 3 meses. Junto a isso, nós tivemos a crise do coronavírus, que diminuiu muito a demanda por petróleo. Então, uma conjuntura de situações fez com que o preço do petróleo ele literalmente despencasse. Só para você ter uma ideia, na cotação do município de Taubaté, o preço do litro do combustível ele chegou a atingir, né, 4,30, 4,40, dependendo do posto de combustível. E nesse final de semana, no último agora, né, no final de semana do primeiro dia do mês de junho, chegou a cotação em alguns postos de gasolina de 3,20 e 3,30 o litro do combustível. Isso representa aí basicamente uma diminuição que dá casa entre de 20 a 30%, dependendo do posto. Então, você percebe literalmente, né, que o impacto da oscilação do preço do petróleo ele chega de uma forma, ele atinge nós, né? Obviamente que sempre a diminuição no ritmo menos veloz, mas o aumento do preço do petróleo ele é repassado automaticamente para o consumidor. E é interessante também, nós lembramos que historicamente, tanto na primeira quanto na segunda crise do petróleo, nós tivemos escassez e nós tivemos até o racionamento dessa fonte de energia. Atualmente, né, nos últimos anos, está havendo novas descobertas com relação a reservas de petróleo, né? O Brasil descobriu o próprio pré-sal. Você percebe que a nossa reserva de petróleo ela é relativamente baixa se comparado, por exemplo, com a Venezuela, nosso país vizinho. E, né, principalmente nesse período de cotação baixa do petróleo, mas acima de tudo de uma péssima gestão dos seus governos, nós podemos perceber que nem todos os países conseguem converter essa abundância de recurso natural, que é muito valioso em escala global, em qualidade de vida dos seus cidadãos. Nós vimos, por exemplo, nós temos os Emirados Árabes Unidos, que se desenvolveu de forma muito intensa nas últimas décadas em função da própria geopolítica do petróleo, porém nós vemos aí a maior reserva de petróleo do planeta, que é a Venezuela, um país que atualmente passa grande dificuldade, né, um país, né, uma ditadura que começou lá com o Hugo Chávez e é mantida aí no governo Nicolás Maduro e que acabou, infelizmente, destruindo, né, a Venezuela, né, diante do grande potencial que esse país tinha, né, um dos países, chegou a ser o país mais rico da América do Sul em termos de renda per capita. Do ponto de vista da divisão
dos países, nós temos duas categorias distintas. O primeiro deles são os países importadores e o segundo são os países exportadores. Nós temos alguns casos bem interessantes. Os países que mais exportam, em geral, são aqueles que têm a maior reserva de petróleo, exceto, obviamente, a Venezuela, que não entra aqui. Esse gráfico está um pouco desatualizado, já não entra mais aqui por causa do colapso do sistema petrolífero vivido por aquela nação. Porém, nós vemos que, em geral, os países que têm as maiores reservas são aqueles que mais exportam. E nós temos os maiores importadores. E aí você vê que os Estados Unidos ele é o que mais importa. Os Estados Unidos ele é o terceiro maior produtor de petróleo do planeta. Porém, a sua demanda interna supera em muito a produção. Por esse motivo, apesar de ser um grande produtor, ele é o país que mais importa, portanto, possui grande dependência desse recurso. A questão principal que auxilia os Estados Unidos nessa balança é que a própria moeda deles interna é a moeda que se faz o comércio global de todos os produtos, incluindo o próprio petróleo. Diante disso, acaba que o impacto na economia norte-americana é menor quando há uma oscilação no preço do barril, quando se comparado com países emergentes ou países subdesenvolvidos, a exemplo do próprio Brasil, que quando precisa importar esse recurso, necessita fazer uma conversão cambial, precisa ter o recurso em dólar para estar fazendo o comércio global, e isso, consequentemente, tem um impacto severo no preço final ao consumidor. E nós temos o caso emblemático do Japão, que é uma potência industrial, porém que devido à sua limitação territorial, basicamente não produz nada de petróleo, basicamente não produz nada, porém é o terceiro maior importador de petróleo em escala global. Pois bem, senhores, a gente então encerra aqui essa primeira fase sobre as fontes de energia. Desejo para vocês um bom estudo e até mais.